Na aula passada, nós vimos os princípios de funcionamento da máquina síncrona, né? No qual nós identificamos que, independente do tipo de rotor, se ele é de polos lisos ou polos salientes, o princípio de funcionamento é o mesmo, ou seja, nós temos um enrolamento percorrido por corrente contínua que fica no rotor. Essa corrente contínua produz uma distribuição de campo magnético, que no entreferro essa distribuição é senoidal, e imprimindo uma rotação no rotor através de uma turbina ou de um motor diesel, esse campo magnético que passa a ser rotativo induz no estator uma tensão variável senoidalmente no tempo. Se o enrolamento for trifásico, o que normalmente acontece, essas tensões induzidas são tensões trifásicas, ou seja, 3 tensões de mesmo módulo, mesmo valor eficaz, defasadas 120 graus uma da outra, idêntico àquela que nós estudamos quando vimos lá circuitos trifásicos. Vocês já devem estar careca de saber disso. Mas, enfim, não custa dar uma reforçada. Agora nós vamos ver algumas características da máquina síncrona. A máquina síncrona, como todo equipamento, tem uma identidade. Tem uma identidade que define lá características de funcionamento dessa máquina. A máquina síncrona é uma delas, né? A primeira característica importante é uma característica extraída do que nós chamamos de ensaio em vazio dessa máquina. O ensaio em vazio é o primeiro ensaio que é feito numa máquina síncrona assim que ela é construída. Ela sai da linha de fabricação, vai para uma bancada de testes, é acionado através de um motor conectado ao eixo dessa máquina, e a máquina é levada até a sua rotação nominal, que é a rotação que ela foi especificada para gerar a tensão com a frequência desejada. No nosso caso aqui, volto a insistir, 60 Hz. Né? Vocês viram no exemplo de Itaipu, dá aquela rotação de 1,25 RPS. Mas enfim, gira-se essa máquina na rotação nominal e só sem fazer mais nada, esse primeiro ensaio que se faz na máquina, se observa se tem vibrações, se não tem ruídos indesejáveis. Quer dizer, uma série de problemas mecânicos, se porventura existirem, já aparecem no ensaio vazio, simplesmente girando a máquina na sua rotação nominal. Né? Então, daí a razão desse ensaio ser importante. Mas, além disso, nós queremos extrair uma característica que é justamente uma característica elétrica, que é justamente o fato de como que essa tensão nos terminais da máquina se comporta se nós variarmos a corrente de excitação. Isto é, o rotor, peguei aqui um rotor de 2 polos, simples, podia ser mais, evidentemente, ele tem uma bobina enrolada sobre ele e através de anéis nós temos acesso a esse enrolamento. Então vamos colocar aqui uma fonte de tensão contínua controlável, um amperímetro aqui para medir essa corrente que eu estou chamando de corrente de excitação. Essa corrente é contínua, hein? Contínua, constante no tempo. O rotor está aqui. Através de um motor, aciona-se esse rotor na rotação síncrona, que é aquela rotação F sobre P. Muito bem. Evidentemente, como você tem um fluxo magnético produzido por essa corrente contínua, vai induzir no estator tensões senoidais. Como ensaio em vazio, que significa sem carga nenhuma nos terminais do estator, eu coloco aqui apenas um voltímetro para medir a tensão que surge naqueles terminais em função daquela corrente de excitação que foi injetada. Muito bem, faz-se esse ensaio, aumenta-se, põe um valor de corrente, mede a tensão, muda aqui, verifica o que aconteceu ali. Ou seja, eu registro a tensão nos terminais da máquina em função da evolução dessa corrente de excitação. Olha que tipo de gráfico a gente obtém fazendo este ensaio. E que conclusões nós podemos extrair daí, já logo no início do primeiro ensaio dessa máquina.
O que se observa é que com corrente de excitação reduzida, olha lá, existe uma proporcionalidade entre a corrente de excitação e a tensão nos terminais. Isso é, se eu dobrar a corrente de excitação, dobra a tensão aqui. Ou seja, a característica começa linear. Linear. Mas à medida que nós vamos aumentando essa corrente de excitação, observe, começa a ocorrer um desvio do trecho linear. Isso é devido à saturação do material magnético. Vocês se recordam quando nós estudamos transformadores, comentamos esse fenômeno. Né? À medida que você aumenta o fluxo no material ferromagnético, ele começa a atingir aquela região que chamamos de saturação, que é justamente o início dessa curva que começa o trecho da saturação na máquina. Tá? E isso vai em frente, até que se tiver muito saturado, essa curva aqui fica quase uma reta paralela aqui a esse eixo horizontal. Né? Muito bem. Essa curva de saturação é importante a gente identificar em que ponto de trabalho está a tensão nominal. Nesse caso aqui, a tensão nominal, estão vendo? Está no início da curva do trecho saturável, aquilo que nós chamamos de joelho da curva, é o nome que se dá aqui. Está começando a dobrar. Tá? Então, normalmente, os geradores são projetados para que a tensão nominal, ou seja, aquela tensão que ele deve produzir permanentemente, tá, esteja nessa região da curva, no joelho. Se tiver muito na frente, está com problema esse gerador. Está com problema esse gerador, está comprometido. Tá? Então, por essa razão que se projeta a máquina numa região aqui próxima ao joelho da curva. Muito bem. Esse é o ensaio, e essa curva aqui, portanto, leva o nome de curva de saturação em vazio. Um outro ensaio é um ensaio em curto-circuito. Quer dizer, vou pegar agora os terminais do estator, vamos colocá-lo em curto-circuito e vamos colocar um amperímetro para medir a corrente de curto-circuito que vai circular entre esses terminais. E no rotor fazer a mesma ligação que foi feita no ensaio em vazio. Isto é, colocar uma fonte de corrente contínua de tensão ajustável e um amperímetro para medir a corrente em função da variação dessa tensão de corrente contínua no rotor. Tá certo? E aciona-se essa máquina na rotação síncrona EQF sobre P, que é a mesma rotação anterior. Só que agora, como está em curto-circuito, ao invés de a gente medir a tensão em vazio, que não há como, nós vamos medir a corrente correspondente, denominada corrente de curto-circuito. Então, nosso interesse nesse ponto é levantar uma curva que vai nos fornecer como se comporta essa corrente de excitação, de curto-circuito, em função da corrente de excitação injetada no enrolamento de campo. É esse o nosso objetivo. Feito isso, olha que interessante. Essa característica é uma reta. Uma reta. Não tem aquele efeito da saturação que ocorre no ensaio vazio. Não tem termos, porque eu coloquei aqui um trecho, até a corrente de excitação, até um pouquinho acima da nominal, mas se a corrente fosse muito alta, evidentemente a saturação vai começar a aparecer aí. Mas aí essa corrente de curto-circuito está muito acima das correntes admissíveis para o motor. Muito bem, então essa linearidade aqui entre a corrente de excitação e a corrente de curto-circuito, que é denominada a característica de curto-circuito dessa máquina, vai nos possibilitar verificar se a máquina com aquela corrente que foi definida, a corrente nominal, se o aquecimento do enrolamento é exagerado. Né? Então o pessoal coloca essa máquina em curto, ela fica rodando algumas horas com a corrente nominal e o pessoal fica registrando a temperatura para verificar se essa temperatura não vai exceder aí as características do material isolante. Isso é importante que se extrai, uma informação importante que se extrai do ensaio em curto-circuito. Né? No ensaio em vazio é a saturação. No ensaio
em curto-circuito é o aquecimento das bobinas. Nessa imagem agora, nós colocamos as duas curvas sobrepostas no mesmo gráfico, com um objetivo importante. O objetivo aí é determinar um parâmetro já que caracteriza a operação da máquina assíncrona. Então nós temos aqui, essa curva é a curva oriunda do ensaio em vazio. Vejo que eu prolonguei o trecho linear, porque é importante aqui esse ponto A, e aqui está o trecho saturável. E esse ponto B é justamente aquele correspondente à tensão nominal. Aqui em azul está a característica de curto-circuito dessa máquina. Tá? Corrente de excitação em função da corrente de curto-circuito. Coloquei a escala deste lado para não ficar confuso, misturar as duas escalas aqui no eixo da esquerda. Então aí eu tenho as duas características, tensão em vazio e corrente de curto-circuito em função da corrente de excitação, que é única para os dois ensaios. Tá? E como se obtém essa característica importante denominada reatância síncrona? Eu me recordo que quando nós estudamos circuitos elétricos, nós vimos lá o estudo do receptor, vocês se lembram? O receptor tem uma força eletromotriz E e uma resistência interna. Né? Aqui, no caso da máquina assíncrona, é muito similar a isso. Só que o papel da resistência interna na máquina assíncrona é caracterizado por esse parâmetro chamado reatância síncrona, que exerce aquele papel da resistência interna da máquina do gerador de corrente contínua. Muito bem. Então, aqui, essa reatância síncrona, observe, eu tenho a tensão especificada a corrente de excitação aqui, que eu vou chamar de S, levanto uma horizontal aqui, obtenho esses pontos. A seria a tensão nos terminais da máquina, se a máquina fosse linear, não tivesse saturação. B é justamente a tensão nos terminais da máquina contemplando a saturação, ou seja, o caso real. Então, com a máquina que ela tem saturação, a tensão nos terminais é B. E C é a corrente de curto-circuito, a escala é essa, correspondente a essa corrente de excitação. Então eu tenho duas tensões, uma é a tensão real, que é sob a curva de saturação, uma hipotética, se a máquina fosse linear, que é essa aqui A, e finalmente esse ponto C, que é o correspondente à corrente de curto-circuito para a mesma corrente de excitação. A minha reatância síncrona é definida como sendo igual a V0, vou voltar aqui na figura para que vocês possam entender, V0 é essa tensão aqui. Tensão que eu tenho nos terminais da máquina se não houvesse saturação. Caso hipotético. Dividido por raiz de 3 ICC. ICC é a corrente de curto-circuito. É a mesma corrente aí, para essa corrente de excitação aqui. Está claro? Essa relação, esse raiz de 3 que aparece aí, porque é trifásico, né? Aquela tensão V0 é a tensão de linha. Por isso que eu divido por raiz de 3 para achar a tensão de fase. Então, essa reatância assim determinada é denominada reatância síncrona da máquina, e a gente costuma falar que é a reatância síncrona não saturada, porque foi definida através do trecho linear da máquina. Né? E uma vez definida, o circuito equivalente da nossa máquina é muito similar àquele do receptor. A única diferença é que, ao invés de uma resistência, eu tenho aqui JXS, que é a reatância síncrona definida lá dentro. Então, a força eletromotriz é zero, que depende da corrente de excitação. A reatância síncrona assim calculada, e eu tenho aqui a tensão e a corrente nos terminais. Esse modelo, pessoal, resolve 90% dos problemas de máquina síncrona em regime permanente, ou seja, nas condições normais de operação. Em condições de problemas, de defeitos, evidentemente tem que ser um modelo mais sofisticado. Mas em condições normais de operação é mais que suficiente esse modelo. Nós podemos refiná-lo.
corrigindo essa reatância síncrona devido ao efeito da saturação do circuito magnético. Isso é feito calculando-se um fator Ks de saturação. O fator menor que 1. Esse fator Ks multiplicado pela reatância síncrona não saturada vai corrigir aquele efeito da saturação, definindo o que nós chamamos de reatância síncrona saturada, XDS. Como é calculado esse fator de saturação? É simples. Essa relação BD por AD. Eu vou voltar na figura para vocês entenderem quem é ele. Tá certo? Olha aqui. BD é justamente a tensão que eu tenho nos terminais da máquina com ela saturada para essa corrente IS. AD é a tensão que eu teria nos terminais da máquina se ela não fosse saturada. Essa relação BD dividido por AD, que é um número menor que 1, que é o fator de saturação procurado. Tá? Observe que em cada ponto aqui, ó, se eu mudar esse ponto para cá, para lá, o KD vai mudar. Ele só não mudará se eu pegar essa região linear, que vai coincidir. Não vai ter saturação aí também. Tá? Então, voltando ao nosso problema, definido esse fator Ks dessa forma, que é essa relação, eu calculo então a reatância síncrona saturada, simplesmente, né, multiplicando pela reatância síncrona não saturada, definida como foi mostrado há pouco na transparência anterior. Vamos pegar um exemplo disso aqui para consolidar esse conhecimento. Olha, um gerador de 500 kVA, 440 volts, trifásico, 60 Hz. É um geradorzinho bom, mas é um gerador de emergência isso. Apresentou as seguintes características em vazio e curto-circuito. Estão aqui representadas, ó, em vazio, tá vendo? E em curto-circuito, que é essa. A escala da tensão em vazio está aqui nesse eixo da esquerda e a escala da corrente de curto-circuito está aqui nesse eixo da direita. Tá? E aqui, nas abscissas, eu tenho a corrente de excitação. Tá claro? Então, nós queremos calcular a reatância síncrona contemplando a não linearidade. Está claro? Seguindo o procedimento, primeiro eu calculo a corrente nominal. Ele quer que calcule essa reatância para a corrente nominal, que normalmente é o que se deseja. A corrente nominal, se a potência nominal é 500 kVA e a tensão é 440, não se esqueça, potência aparente é raiz de 3 vezes de linha. Tá certo? Então eu calculo a corrente nominal aqui, que dá 656 amperes. Podem conferir essa conta. Tá certo? Aí nós vamos na característica de curto-circuito. Nessa característica aqui, ó, vem nessa escala 656 amperes, vem aqui, acha o ponto C. Baixo o ponto C, acha a corrente de excitação 25 amperes. Quer dizer, eu preciso de 25 amperes para produzir 656 amperes com a máquina em curto-circuito. Essa corrente de 25 amperes é no enrolamento de campo. Tá certo? Se eu, com essa corrente de excitação eu for na curva de saturação em vazio, que é essa aqui, ó, olha lá, a tensão que eu terei nos terminais é 400 volts. Será uma tensão de 400 volts para esta mesma corrente de excitação, só que agora a máquina é em vazio. Em vazio. Se essa máquina fosse uma máquina linear, ou seja, não tivesse saturação, ó, essa característica seria uma reta sempre, esses mesmos 25 amperes resultaria nesse ponto A, que dá 460 volts. Tá certo? Então eu tenho a ordenada do A 460, do B 400 e o C aqui é a corrente nominal de 656 amperes. Muito bem. Feito isso, para essa corrente de 56 amperes, como eu comentei, dá os 460 volts, que é o ponto A, isso me define aqui a reatância síncrona não saturada. Não saturada. 460, raiz de 3, 656, que dá 0,405. Tá? Corrigir o efeito da saturação é muito simples.
O fator de saturação é a tensão que eu tenho com a máquina saturada e a tensão que eu tenho com a máquina linear, ou seja, é o 400 por 460. Multiplico pelo XS, que era 0,405, resulta lá uma reatância síncrona não saturada de 0,35 ohms. Esse parâmetro é fundamental e é um documento de identidade da máquina síncrona. Espero que vocês tenham entendido, porque se entenderam, vocês estão em condições de analisar o comportamento de muitos fenômenos que ocorrem nessa máquina elétrica muito importante para a geração de energia elétrica no mundo de hoje. Obrigado.